A palavra de Deus diz de si mesma que a palavra é a verdade. João, em sua carta, ele diz: se andarmos na luz, como ele na luz está. Irmãos, quem anda na luz, nada que está nele fica escondido. Você vê as manchas, você vê os machucados, você vê os defeitos. Quem você não vê nada é a pessoa que está no escuro, né? De longe a pessoa está: ei, tudo bem? Aquela voz bonita, suave, mas está lá no escuro. Na hora que vem para a luz, é um monstro, né? Com as garras assim, ó. Mas Jesus nos chama: andem na luz. Aquele que anda de dia não tropeça, porque vê a luz. E João, em sua carta, como eu disse, ele fala: se nós andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, irmãos, como eu dizia aqui, o Evangelho não é uma bandagem, não é uma venda nos nossos olhos. Pelo contrário, o Evangelho tira a venda dos nossos olhos. Ele nos mostra os nossos defeitos, ele nos mostra os nossos erros, ele não nos alivia no sentido de que ele mascara o sofrimento, não. Ele não vem para mascarar o sofrimento. E quando Jesus estava falando esse versículo, no versículo 32, ele estava dizendo: eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Jesus dizia o que os discípulos iam fazer com ele. Jesus não estava descrevendo aqui algo bom. Ele não estava descrevendo. Só que, irmãos, então ele diz isso: no mundo tereis aflições. Ele disse isso, né? É muito bom a gente não sentir nada, mas só que o câncer, assim como a hipertensão, age no silêncio. Quando alguém descobre lá um caroço lá, eu nunca tive esse caroço. Aí vai lá o médico: câncer de pele. Como isso aconteceu? Eu nunca tive problema com pressão. De repente dá uma dor de cabeça e vai descobrir pressão alta. E está lá, quase dando um AVC. Irmãos, como é que descobre isso? Está em silêncio. Mas quando você sente dor, você corre. E você identifica o problema, e você resolve o problema antes que o problema vire algo pior. Ou seja, a dor que é tratada como a vilã, a dor é uma coisa boa. Ela é tratada como algo ruim, mas ela é algo bom, porque ela é um sinal que o nosso corpo dá, que mostra para nós que tem algo errado. O cristão, ele sente aflição, irmãos, é porque tem algo errado. No mundo há muitas coisas erradas, com nós há muitas coisas que são consertadas pelo Espírito Santo dia após dia, e ele nos incomoda, e nós não ficamos em paz neste mundo, não com o mundo, mas nós temos uma segurança, e o versículo vai dizer: em mim tenhais paz. É em Cristo que nós temos paz.
E essa paz é que nos garante a segurança de passarmos por todas as aflições e não perder a cabeça e não chutar o balde, porque você está aflito na carne, você está passando por problemas e você vai passar, mas você vai passar com Cristo. Você vai passar, você está em paz com Deus, porque você está reconciliado, justificado pela fé com Deus. Né? Não é isso que diz Romanos 5? Justificados pela fé, temos paz com Deus. E quando você sabe que com Deus você tem paz, que com Deus você está tudo bem, embora você está aflito no mundo, ou seja, nós vivemos duas realidades. Nós vivemos o tempo todo em duas realidades: em paz com Deus e em guerra no mundo. Aflito no mundo, mas reconciliado com Deus. Ao mesmo tempo que a gente vive isso, a gente tem uma segurança que nos fortalece. Pense bem, todas as vezes que nós nos desesperamos, é porque nós esquecemos disso. Todas as vezes que nós queremos chutar o pau da barraca, é porque nós esquecemos disso. É porque por um breve momento nós tiramos o foco do Senhor e deixamos com que as coisas do mundo nos sufoquem. As aflições, os cuidados da vida, né? Porque a correria do dia a dia, e as coisas não melhoram, as coisas pioram, né? Mas quando a gente volta para o Senhor, a gente vê: olha, eu estou contigo. O barco está né, rodando de um lado e para o outro, a água está entrando no barco, parece que vai estar afundando, mas não esqueçam que eu estou ali no canto, ali, deitado na almofada. Essa passagem que tem, né, que o povo, o discípulo está desesperado, o vento balançava o barco, e os discípulos diziam: Senhor, eles foram lá, Jesus estava no cantinho, dormindo, roncando, né? Vai ver que até mesmo o barulho do vento, da água, vai ver que até escutava o ronco de Jesus, né? Aí foi lá: ô Senhor, o Senhor não se incomoda não? Que nós vamos todo mundo perecer? Aí Jesus virou, olhou para eles: ô povinho de pequena fé, né? Hoje o pessoal é tão pelinha, você sabe essa expressão, né? Pelinha, né? Que quando a gente matava a galinha, a gente tirava alguns ovos dentro do ovário, né? Da galinha, né? E tinha aqueles ovinhos assim que ainda não tinham recebido aquela casca dura, né? Ainda não tinha, estava só a pelinha, então falava ovo de pele, né? Então tem muito crente que é aquele ovinho de pele, você meter assim na mão, ele estoura. E você já viu como Jesus expressava as coisas com os discípulos? Eu acho que tinha crente que não ia escutar direito Jesus, não. Jesus virava: homem de pequena fé. Ô Jesus, estou ofendido com o Senhor. Jesus me ofendeu, me chamou de incrédulo, né? Mas voltando ao assunto, Jesus levantou e falou: homens de pequena fé, vocês estão com medo disso? Ai, acalma, vento, acalma, mar, aquieta-te. Aí ficou aquela bonança, aí o discípulo olhava para Jesus: mas que homem mesmo, que até o vento e o mar lhe obedecem. Irmãos, Deus está conosco. Deus está com você, irmã. Está com você, irmãos? Está? Deus está com vocês? Está comigo? Irmãos, se Deus é por nós, irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Já pararam para meditar nisso?
Essa passagem lembra-nos de um rei. Um rei que é todo poderoso. Ele governa sobre todo o reino e a sua palavra é a última. E aí todo mundo levanta e fala: a irmã Dalila está errada, a irmã Dalila é culpada. A irmã Dalila, né? Ela é culpada. Ah, não, tem que condenar ela, tem que mandar ela para a cadeia. Mas o rei está dizendo: não, a gente fina, não vai acontecer nada com ela, não. Todo mundo se levanta, todo mundo quer fazer alguma coisa contra ela, mas o rei não. Não, eu perdoei ela não vai fazer nada, não, a gente fina, né? É minha amiga. Quem poderá fazer isso aqui contra ela? Se o rei falou, não pode fazer nada. Quem poderá? Podem até querer, mas quem poderá pôr em prática? Se Deus é por nós, é isso aí, irmãos. Ninguém pode nada contra nós. Irmãos, então, o Senhor permite que nós passemos por todas essas coisas, né? Ele permite, Ele nos molda a sua imagem para que nós caminhemos até chegarmos na eternidade, onde a Bíblia diz que dos nossos olhos todas as lágrimas serão enxugadas, né? Ele permite isso. Então, irmãos, quando nós chegarmos lá, nós vamos estar consolados, vamos estar alegres por completo, não haverá motivo. Toda coisa ruim que te aconteceu, você não vai lembrar. E mesmo que você tiver a oportunidade de lembrar, você não vai querer lembrar, porque tamanho será o gozo que será ali. Mas ele disse: irmãos, no mundo vocês vão ter aflições, porque vocês são meus discípulos, e o discípulo não é maior do que o mestre, o servo não é maior do que o Senhor. E ele disse: a mim me perseguiram, e a Jesus crucificaram. E se um morreu, ou seja, se o mestre morreu, todos morrerão. Ou seja, nós estamos nessa categoria, porque nós somos filhos, mas Ele nos garante. Ele nos garante, irmãos. Aqueles que morrem por Ele também viverão. Aqueles que perdem as coisas, ou que suportam este mundo de aflição, por Ele também serão vitoriosos. Porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E quem é aquele que vence o mundo, a não ser aquele que crê em Jesus Cristo, né? Que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, como diz lá na carta de João. Então, irmãos, aí Jesus conclui. Ele disse: mas tem de bom ânimo. Agora, por que Jesus disse tem de bom ânimo? Primeiro ele disse: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Ou seja, nele nós temos paz. Ele é o sustentáculo da nossa paz. Ele que nos reconcilia com Deus. É Ele que nos dá a vitória. É Ele que nos dá livramento. É Ele que nos sustenta. É Ele que nos orienta. É Ele que nos guia em tudo. Jesus é o nosso tudo. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é a luz, né? Ele é a paz, né? É Ele que nos reconcilia com Deus. É Ele que nos sustenta, que nos justifica, que nos renova, que nos regenera, que nos liberta, que nos transforma, que faz nós chegarmos lá, né? É Ele. Mas ao mesmo tempo que Ele diz que é Ele que nos dá a paz, que Ele que nos faz tudo, Ele diz: no mundo tereis aflições. Aí Ele nos dá um conselho: tem de bom ânimo. Tem um bom ânimo. Por que Ele nos dá esse conselho, irmão?
Por causa daquilo que eu pontuei umas horas aí atrás, uns minutos aí atrás, uns minutos aí atrás. A gente muitas das vezes esquece que Ele está conosco. Às vezes a gente esquece que Ele está no barco e olha para o mar. Então Ele falou: tenham bom ânimo. Quer dizer, não desistam. Vocês vão ter aflições, mas não desista. A gente passa aflição dentro de casa, a gente passa aflição no trabalho, a gente passa aflição na rua, a gente passa aflição em tudo quanto é lugar, a gente passa aflição com o filho, a gente passa aflição com o esposo ou com a esposa, a gente passa aflição com os pais, a gente passa aflição de todas as formas, com o vizinho. A gente está sempre sendo aflito. Mas Ele disse: não desistam. Tente bom ânimo. Não desistam. Tente bom ânimo. Oh, irmãos, Jesus também passou por essas aflições. E Ele chegou no jardim do Getsêmani e Ele falou: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. E a Bíblia descreve um grau tão grande de aflição que Ele suou gotas de sangue. Isso não é uma coisa normal. Isso não é uma coisa normal. Isso retrata um estado muito grande de aflição. Muito grande. Será que chegamos a este ponto? Será que chegamos a este estágio que Jesus chegou, para que venhamos a querer desistir de tudo? Será, irmãos, que chegamos a esse ponto em que podemos falar: não, como diz Elias, eu não sou maior, eu não sou melhor do que meus pais, me mata agora. Você lembra essa passagem, né? Quando Elias estava sendo perseguido por Jezabel. Ele chegou no lugar e descansou debaixo de uma árvore e ficou desesperado. E falou: ah, Senhor, pode passar a faca. Né? Não sou melhor que meus pais. Irmãos, nós não chegamos nesse estágio. Eu não sei, irmãos, mas o Senhor sabe da aflição de cada um que passa. Porque o Senhor está dentro da sua casa. O seu barco é a sua casa, o seu barco é o seu casamento, o seu barco é a sua família, o seu barco é a sua vida. E Deus, o Senhor Jesus, está lá dentro. Ele sabe que o mar sacode para um lado e para o outro, mas Ele escolheu dormir. E não é uma negligência da parte dele. É porque Ele está nos ensinando que nós também devemos descansar em Deus. Descansar em Deus. Isso é o que Ele está nos ensinando quando Ele descansa no barco. Quando Ele pega o travesseiro e puxa um cochilo. Não é negligência, porque Ele é onisciente. Ele sabia o que estava acontecendo com os discípulos. Ele sabia, o corpo dele estava dormindo, mas o Deus onipresente não dorme. Ele não dorme nem descansa. Então ele estava lá presente com os discípulos. Irmãos, saiba disso. Deus não dorme nem descansa. Ele te acompanha em cada momento da sua aflição. Mas Ele pega e descansa, para nos ensinar que nós também devemos descansar nele. Descansar nele. E aí Ele fala conosco: tente bom ânimo. Mas por que, Jesus, temos que ter bom ânimo? Eu venci o mundo. No caso que o Filipe está falando de Jesus e Elias, sofrimento passou a agonia. Sofrimento passou a agonia. Aí Jesus conclui o versículo dizendo: eu venci o mundo.
Irmãos, concluindo aqui, os discípulos passaram ali 3 anos com Jesus ao lado. Irmãos, você passava muito tempo com uma pessoa, você começa a conhecer a pessoa, você vê as limitações da pessoa, você vê as manias da pessoa. Os discípulos conheciam muito bem Jesus. Então, quando Jesus vira para eles e fala: eu venci o mundo, vocês pensem bem o peso que essa palavra teve no coração dos discípulos. O peso. Talvez a gente lê esse versículo aqui: eu venci o mundo. Isso não tem peso para nós, porque a gente olha de Jesus numa perspectiva que os discípulos não olhavam. Nós olhamos para o Deus Todo-Poderoso. Os discípulos olhavam para o companheiro de caminhada, olhavam para um homem, que sofreu com eles, um homem que estava cansado, que tinha sede, como eu falei no exemplo, que dormia no barco, porque estava cansado, estava exausto, o corpo estava exausto. Então, quando ele falou: eu venci o mundo, irmãos, isso teve um peso muito grande sobre a vida deles. Eles olharam um para o outro e falaram: olha, nós também conseguimos. Nós também conseguimos. Mas é claro que, além da palavra de Jesus, Ele também nos deu o seu Espírito, porque é algo muito para nós, para nos fortalecer ainda mais. Ou seja, Jesus batalhou aquela batalha praticamente sozinho, embora Ele não estava sozinho, porque Deus estava ajudando Ele, mas podemos dizer que sim, sozinho. Agora nós não, nós temos o Espírito Santo. Ou seja, nós temos algo muito a mais, Agora você pode olhar pela perspectiva hoje e falar: não, mas Ele é Deus. Mas vamos olhar na perspectiva dos discípulos. Ele é homem. Ele é como nós, Ele é como você, como eu. Porque é isso que Jesus queria dizer para os discípulos. Como homem, eu não estou falando para vocês como Deus, eu estou falando para vocês como homem, como o Rabi aqui está ensinando vocês. Eu venci o mundo. Tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Irmãos, já está vencido. A graça já foi dada. A vitória já é garantida. Basta nós confiarmos e descansarmos em Deus. Amém? Então, deixe essa palavra de reflexão para os irmãos, porque sabemos que em Cristo só temos paz. No mundo nós temos aflição, mas tende bom ânimo. Amém? Agradeço por vocês.